Muito bacana. O assunto agora é uma pesquisa que mostra que algumas espécies de braquiária têm favorecido o plantio de capim consorciado e resultado em aumento da produtividade e da sustentabilidade em campo. Para entender melhor esse assunto, eu converso ao vivo com Priscila Júnia Rodrigues da Cruz, que é pesquisadora lá na Universidade da Flórida e também fundadora desse projeto. A Priscila, só para ressaltar aqui, é mestra em zootecnia, doutoranda em nutrição e produção de ruminantes e em conjunto aí com uma equipe de especialistas comprovou que certas espécies de forrageiras demonstram grande adaptação ao sombreamento em campo, com diversos resultados positivos. Priscila, primeiramente, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Sara. Muito obrigada. A gente que agradece. Agora, Priscila, fala para mim. O sombreamento, do pasto é uma das principais dificuldades quando se fala na integração de pasto com árvores. Esse capim adaptado, ele vem como uma solução para esse tipo de problema? A gente pode dizer que sim, que esses capins que eles são mais adaptados ao sombreamento, eles podem vir como alternativa para esses sistemas, né? Para esses sistemas sombreados. Interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essa pesquisa e também o quanto que essa forrageira adaptada ao sombreamento ela pode ajudar a garantir mais sustentabilidade na produção. Como que isso acontece? Na verdade, essa pesquisa ela foi conduzida na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, foi a minha pesquisa de mestrado. A gente estudou uma espécie de braquiária, que foi a cultivar mavuno, lançada pela Wolf, duas espécies de pânico, o pânico tamani e o zuri, e duas leguminosas também, porque a gente queria, além de saber como as gramíneas se adaptariam ao sombreamento, a gente queria saber também a integração dessas gramíneas com leguminosas, que também é uma alternativa à produção tanto de gado de leite quanto de gado de corte no Brasil. Então, a gente tinha diversos tipos de sombreamento, a gente tinha 4 níveis de sombreamento, então, as forrageiras não sombreadas, 30%, 45% e 75% de sombreamento. Em sombrites comerciais, não eram árvores mesmo, porque a gente queria saber de situações extremas, como essas plantas se adaptariam a situações extremas. Porque em um sistema produtivo mesmo, em um sistema com árvores, um silvopastoril, as forrageiras elas pegam sol em grande parte do dia, mas são sombreadas ao longo do dia de diversas formas, né? À medida que o sol se move, essas forrageiras vão pegar diversos níveis de sombreamento. Então, a gente queria testar isso. E essa cultivar de mavuno, ela mostrou grande adaptação ao sombreamento até 30%. Legal, Priscila. Agora conta para mim, o que é que o produtor ele deve levar em consideração para escolher uma boa braquiária? Esse tipo adaptada aí, por exemplo, ela pode ser usada em todo tipo de solo e de regiões e mais. Está disponível já para o produtor? Essa forrageira ela está disponível sim. Ela, inclusive, é uma das mais vendidas por essa companhia. Mas não é só isso que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que considerar tipo de solo, a gente tem que considerar declividade, resistência à cigarrinha da pastagem. A gente tem que considerar vários fatores na hora de escolher uma forrageira. Até mesmo o seu sistema de lotação. Se é um sistema rotativo, se é um sistema de pastejo de lotação contínua. Então, a gente tem diversos fatores para se considerar. Nessa situação, essa forrageira ela se apresentou bem adaptada tanto ao solo, quanto ao clima, quanto ao sombreamento. Legal, e hoje você atua, como pesquisadora na Universidade da Flórida, como nós falamos no início da nossa conversa. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre como que é essa troca, de experiências e de vivências que você tem aí, conhecendo a realidade da pecuária norte-americana e também aqui do Brasil. O que é que dá para trazer daí? Como que a gente é visto aí fora? Conta um pouquinho para mim. É um pouco diferente, porque aqui, na verdade, um dos problemas do Brasil é a falta de reposição de nutrientes do solo, né? A gente muitas vezes não aduba os pastos, a gente não reforma o pasto da forma que deveria. Aí aqui na Flórida o problema já é o contrário. Eles têm problema com lixiviação do nitrogênio, porque como o lençol freático é muito alto aqui, tem muito problema de lixiviação de nitrogênio. Então a gente tem clima, a gente tem no Brasil, né? A gente tem clima, a gente tem área, a gente tem capacidade, a gente tem diversas tecnologias que elas podem ser empregadas
para a gente chegar num nível de produção tão alto quanto, de produtividade quanto aqui. Basta empregar e saber usar as ferramentas certas, né? Divulgar o conhecimento que está sendo desenvolvido na universidade, a gente tem que divulgar esse conhecimento para o produtor, porque a gente tem muita coisa, a gente tem muita ferramenta que pode ser usada. Com certeza, que bom poder ajudar, contribuir um pouquinho aí nessa divulgação. Priscila Júnior Rodrigues da Cruz, pesquisadora da Universidade da Flórida, muito obrigada pela sua participação aqui conosco e até mais. Obrigada, Sara. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.